A meningite é uma doença que consiste na inflamação das meninges, que são membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Apenas em 2022 foram confirmados quase 6.000 casos de meningite aqui no Brasil. E vamos falar mais sobre ela agora, porque é importante estar alerta quanto a essa doença. Não é isso, Pedro? Pois é, Darcy, você falou aí um pouco da doença e agora a gente vai entender e esclarecer algumas dúvidas com a Lívia, ela que é pediatra e lida com casos de meningite frequentemente em crianças. Lívia, seja muito bem-vinda e aproveita para contar para a gente um pouco dos tipos de meningite e quais são os sintomas mais frequentes. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é sempre bom conversar um pouquinho sobre isso. A meningite pode acontecer por diversos mecanismos, diversos bichinhos aí causadores, dentre eles os vírus, as bactérias e os fungos. Os sintomas principais de meningite, a gente vê a febre como um grande sinal inicial e podemos evoluir para outros sintomas como a irritabilidade, mudança de humor, vômito em jato, que não é aquele vômito que tem náusea, é aquele vômito que é em jato, que vai longe da criança, é um sinal muito comum da meningite. O surgimento de petequias, que são manchinhas vermelhas na pele que você aperta, elas não somem e elas vão aumentando de tamanho. E também alguns sinais de irritação das meninges, que são as membranas que recobrem o cérebro e a coluna, como, por exemplo, uma rigidez na nuca, que a criança vai se curvando para trás e fica nessa posição aqui jogada para trás com dor. Uma coisa que é interessante, que eu não sabia, achava que era mito, era esse sintoma de que a coluna fica enrijecida e acaba se encurvando para trás. Eu achava que isso era mito, e é verdade. Agora, desses sintomas, dessas doenças que você falou, tipos de meningite, qual é a mais letal, a que mais mata? E quanto tempo a criança, o paciente, deve ser tratado para não vir a óbito? A meningite, de forma geral, a forma mais grave dela é a forma bacteriana, que a gente conversou, mas dentre elas, uma bactéria específica que chama meningococo, que é um tipo de bactéria que tem várias raças. Em geral, a gente vê mais casos de meningo B, que é o tipo B desse meningococo, e meningo C, sendo mais letais, que causam mais óbitos mais cedo, enfim, que se a gente não fizer nada, às vezes não dá tempo de correr, tem que correr contra o tempo. Esse ato aí que a gente tem, esse intervalo entre descobrir, começar a tratar e muitas vezes, infelizmente, ter um desfecho triste, que é o óbito, pode ser cerca de poucas horas mesmo. Então, o importante é que a gente tenha sempre uma prevenção em dia para evitar esses casos e quando a gente estiver diante de qualquer tipo de suspeita, que a gente procure o hospital o quanto antes. Porque a meningite bacteriana, a evolução dela é muito rápida. A gente pode chegar a dar um antibiótico correto, ter o diagnóstico correto quando a gente está diante desse paciente, mas apesar de fazer essa infusão desse antibiótico, a gente não conseguir brigar contra o tempo e ter um desfecho favorável. Lembrando também que, além da morte, a meningite também pode ser incapacitante. Ela pode causar amputação de membros, surdez, dentre outros sintomas que são sequelas da meningite e ficam para a vida toda. Doutora, é uma doença muito séria e a gente quer saber qual a melhor prevenção para essa doença, para que ela não aumente, para que ela não se prolifere. Qual é a melhor prevenção, na sua opinião? A melhor prevenção para meningite, assim como para várias doenças graves, é a vacinação em dia. A gente tem algumas vacinas para meningite, a BCG logo ao nascimento, a pneumocócica que a gente tem com 2 meses e 4 meses e a meningocócica. A gente tem que entender que o SUS traz para a gente a maioria dessas vacinas, mas tem algumas que a gente não encontra na rede básica de saúde e cabe ao pediatra, cabe ao médico que acompanha essa criança orientar os pais a procurar uma rede suplementar e vacinar seus filhos da maior forma possível, conseguindo brigar com esses bichos que também são letais, que também são graves e que infelizmente a gente não tem disponível. A gente tem vários canais de comunicação que dão essa orientação para as famílias e uma coisa que eu gosto de falar, para os outros médicos, a gente não cabe a nós julgarmos se a família vai ter ou não condições de bancar essas vacinas. A gente tem que levar essa informação. Eu vejo famílias fazendo vaquinha no bairro para juntar dinheiro para vacina. Eu vi um priminho de um paciente que faleceu, a família toda se mobilizar e eu falo que o melhor presente para os avós darem de nascimento, para os padrinhos, é a vacinação, sem dúvida. A gente tem que vestir essa camisa. A lavagem de mãos também é muito importante, porque todos esses tipos de doenças transmissíveis a gente leva nas nossas mãos para lá e para cá. E o uso de máscaras, ele não está caindo por terra ainda não. Ele previne o Covid, mas também a meningite.
Doutora, muito obrigado pelas orientações e fica o alerta aí para você, pai, para você se prevenir dessa doença que pode ser fatal, mas existe tratamento e existe prevenção. É contigo, Darcy.